Meus queridos, hoje eu senti vontade de falar neste vídeo sobre os vencedores. Sobre os vencedores. E eu vou começar então as minhas poucas palavras dizendo o seguinte: a competição já começou. E só o vencedor levará a recompensa. E só o vencedor levará a recompensa. Mas para esta competição, o empate não serve. Somente a vitória é que interessa. O perdedor está fora. Definitivamente o perdedor está fora. Mas o vencedor leva tudo. Mas o vencedor leva tudo. A premiação é alta. A premiação é muito alta, é altíssima mesmo. E vale a pena empreender-se todo o esforço para alcançar a vitória. E os obstáculos a serem superados é a corrupção do mundo e é também a nós mesmos. O campo de batalha é a nossa mente. E a nossa arma de combate é o nosso próprio corpo. As munições que iremos precisar são as informações e é também o conhecimento. Esta competição não admite despreparados. O perdedor fica de fora, mas o vencedor leva tudo. Amar o verdadeiro Pai sobre todas as coisas, praticar-se o bem, o amor ao próximo e guardar-se da corrupção do mundo é a regra básica deste jogo, o jogo da vida ou da morte. E esta competição somente se encerrará quando nós dermos o nosso último suspiro. Mas lembre, não tem como fugir dessa competição, não tem como fugir dela. Mas lembre-se, o caminho que conduz à vitória é estreito, este caminho é apertado, este caminho é verdadeiramente muito apertado e por ele poucos caminham. Se você durante a competição olhar à sua volta, ou seja, olhar para frente, olhar para trás, olhar para os lados e não ver quase ninguém trilhado por este caminho que você segue, não se assuste. Não se assuste, isso é normal, pois o caminho que conduz à vida é trilhado por poucos mesmo, conforme o Salvador já nos alertou. Agora é interessante observarmos que os poucos que trilharem pelo caminho da vida não estarão carregando um fardo pesado, mas sim o fardo leve, ou a bagagem leve. Então nós não podemos também esquecer que a regra básica deste jogo é esta: o caminho que conduz à vida, que conduz à premiação, é percorrido por poucos. O caminho que conduz à vida, à premiação, é percorrido por poucos. Já o caminho, em contrapartida, que conduz à perdição eterna, o caminho da segunda morte, leva muita, mas muita gente. Fique atento, portanto, fique atento com as religiões. O caminho das religiões, todas elas, sem exceção, é trilhado por milhares, por milhões de pessoas. E com certeza este não é o caminho da vida, só mesmo pelo fato de que este caminho é trilhado por milhares, por milhões de pessoas, nós já podemos então assim afirmar que não é o caminho da vida. E aquele que efetuará a premiação está de olho desse pessoal. Ele disse: ide e falai a boa notícia.
a notícia de que nós somos o templo da sua morada e que nós não precisamos de um templo de alvenaria construído por mãos humanas para frequentar, pois lá, nesse templo de alvenaria, templo construído por mãos humanas, o Pai não habita, conforme nos informa Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 7:48. Tu não és o templo? Eu não sou o templo? Então, meu querido, o templo construído por mãos humanas é falso e te leva qualquer um para o inferno. O Senhor não é o teu pastor? O Senhor não é o teu pastor? Então, o que tu quer com outro pastor? Então, dá vida por ti. Lembre-se de que só o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Só o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele disse, ide e falai. O bom pastor disse, ide e falai. Falai que o sacrifício perfeito já foi feito lá no madeiro e que nenhum outro sacrifício mais poderá ser feito para alcançarmos a salvação, a não ser o sacrifício de caminhar pelo caminho estreito. E o caminho estreito é o caminho das boas obras, é o caminho do amor ao próximo, é o caminho das ações, e não é o caminho de parasitas, pessoas que não fazem nada. Lembre-se, não fazem nada espiritualmente falando, né? Lembre-se, o bom pastor disse o seguinte, ide e falai. O bom pastor disse, ide e falai. A religião diz para ti o contrário, ela diz assim, não, ide e falai, não. O bom pastor disse para ti ir e falar, não, vem aqui para o templo e fique só ouvindo o impostor. Aqui você vai ficar ouvindo o impostor. O bom pastor disse para ti ir e falar, mas o impostor disse para ti, não, aqui tu vem para o templo e fica aqui sentadinho só ouvindo. Esta, meu querido, é uma grande rebeldia. Esta é uma grande rebeldia. Esta é a mesma rebeldia de Nimrod, que construiu uma torre, a Torre de Babel, a Torre da Confusão, para concentrar ali as pessoas, permitindo assim que o povo obedecesse a ordem do Pai de se espalhar e povoar a terra, de se espalhar pela terra e povoá-la. Mas o Pai do céu não gostou nada disso. Ele confundiu a língua deles. E esta mesma língua confusa é a que é falada pelas religiões, onde ninguém se entende. Vamos lembrar que a Torre de Babel era sombras físicas das coisas espirituais, futuras. Então a Torre de Babel foi uma construção física, que era sombra, que foi sombra da construção da concentração espiritual nos templos religiosos. Vamos ficar atento. Vamos dizer que é sabido, agora é sabido, que os que caminham pelo caminho estreito, o caminho da vida, esperam ouvir, e com certeza ouvirão, a mais importante e significativa frase de suas vidas. E a frase é o chamado. E a frase é este chamado: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que maravilhoso, né? Agora, não se iluda. Este é um grupo seleto. O grupo, os que ouvirão este glorioso chamado, é um grupo seleto. E este grupo chama-se o grupo dos obedientes. Não é para qualquer um, não se iluda. Este chamado é somente
para os vencedores. Este chamado é somente para os vencedores. E neste exato momento, você que investiu o seu precioso tempo a me escutar, saberá exatamente qual será a recompensa dos vencedores. Saberá qual será a recompensa dos vencedores. O que vencer comerá da árvore da vida que está no meio do paraíso, ou seja, viverá eternamente. O vencedor não receberá o dano da segunda morte. O vencedor comerá do maná escondido e também receberá uma pedra branca com um novo nome. O vencedor receberá poder sobre as nações e receberá a estrela da manhã. O vencedor será vestido de vestes brancas, que significa pureza, santidade. O símbolo da pureza e da santidade não é o mel, não, hein? São as vestes brancas. Mas vestes brancas, vamos lembrar, que será lá na eternidade e não aqui neste mundo. Aqui não adianta ninguém se vestir com vestes brancas para te repassar uma ideia de santidade, de que é santo, porque aqui neste mundo isso não significa absolutamente nada. Qualquer um de nós podemos nos trajar com vestes brancas e nem por isso sermos santificados, sermos puros. Não deixe ninguém te enganar com vestes brancas. As vestes brancas aqui referidas como premiação para os vencedores serão vestes eternas e serão dadas pelo bom pastor lá na eternidade. Só quem for digno de vesti-las é quem vestirão estas vestes. E também o vencedor terá o seu nome escrito no livro da vida. No livro da vida. E o próprio Salvador confessará o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Olha só. O próprio Salvador confessará o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. O vencedor será coluna no templo do Todo-Poderoso e de lá nunca sairá. O vencedor terá o nome do Pai do céu escrito sobre ele e também o nome da Nova Jerusalém. E além disso também o nome do próprio Salvador. E o vencedor terá permissão para sentar-se no trono, o próprio Salvador. O vencedor terá permissão para sentar-se no trono com o próprio Salvador. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa grande, que maravilha. Vale a pena, vale muito a pena todo o esforço. Vale muito a pena todo o esforço. Em outras palavras, o vencedor, meu querido, o vencedor leva tudo. O vencedor leva tudo.